Pera lá, quer dizer que você não faz os seus roteiros por meio de post-its? Será se não seria mais simples criar os roteiros aqui mesmo, no próprio bloco de notas do celular? E talvez para você a melhor forma seja no computador, até porque é uma ferramenta muito mais complexa, tem mais recursos para você utilizar para construir o seu roteiro, não é mesmo? Finalmente chegamos na temática que eu mais acho relevante e que mais faz sentido na hora quando você for produzir qualquer material, seja vídeos curtos, vídeos longos, qualquer tipo de produção, que é o roteiro. O roteiro você pode construir em diversos espaços, mas quando falo de mim, Maicon Moura, eu prefiro sempre fazer os meus roteiros, num caderninho. Maicon, é via de regra eu fazer sempre os meus roteiros no caderno? É melhor? Não, não necessariamente. Como vocês viram no início do vídeo, eu abordei várias formas, vários tipos de lugares onde você pode construir os seus vídeos. Não necessariamente você vai fazer um bom roteiro porque você está num computador, ou você vai fazer um bom roteiro porque você está com seu celular ali na palma da sua mão. A questão principal é justamente essa, pessoal. Cada um tem sua particularidade, então cada ferramenta vai se adequar a cada gosto, a cada estilo. Quando eu falo para vocês que eu gosto de fazer os meus roteiros aqui no caderninho, é porque eu acho legal o fato de eu pegar, de eu sair riscando. Se vocês forem ver, eu faço um bocado de risco aqui, um bocado de anotação muito doida. Para algumas pessoas isso daqui pode parecer até caótico, muito doido, né? Mas para mim faz todo sentido, porque eu consigo me organizar dessa forma. Eu consigo estruturar minhas ideias e trazê-las para vocês dessa maneira aqui. Inclusive, tem um ponto também que eu acho muito crucial a gente falar. O que é melhor, Maicon? Um roteiro muito grande, muito extenso, com muitas anotações, ou de repente só tópicozinhos que você sai colocando ali? Eu, particularmente, coloco só tópicozinhos. Por quê? Porque através do tópico eu leio ali, consigo entender mais ou menos o que eu tenho que abordar durante a minha fala e vou discorrendo como eu estou fazendo aqui com vocês. Mas evidentemente tem alguns elementos que você tem que seguir, seja em qualquer ferramenta que você estiver utilizando. Esses princípios eles são quase que universais para você construir boas ideias e você conseguir ter uma ordem cronológica dessas ideias. E o primeiro desses elementos que hoje está sendo essencial para inclusive manter as pessoas conectadas no seu vídeo, dentro do seu vídeo, é o gancho. O gancho ele tem uma função essencial de trazer elementos visuais, elementos sonoros, de trazer transições, de trazer coisas que são bem atípicas, bem diferentes do padrão. E quando eu digo diferente do padrão, é diferente do que as outras pessoas vêm fazendo. São ideias bem fora da caixinha, ideias diferenciadas. E geralmente esses ganchos eles têm de 2 a 3 segundos de duração para que as pessoas se mantenham ali, queiram saber mais sobre aquela informação, para que elas queiram se manter dentro do vídeo e assistir mais aquilo que você está tentando produzir. E se vocês verem bem, a forma que eu utilizei no início do vídeo foi justamente essa do gancho. Por mais que não tenha sido só 2 segundos de duração ou 3 segundos, mas eu tentei fazer várias cenas dinâmicas, diferentes, um contexto mais fora do padrão para que vocês se mantivessem até aqui e ficassem me escutando cada vez mais. Após o gancho criado, a gente entra na parte da introdução e desenvolvimento. O que eu já vim fazendo até aqui mais ou menos, a gente já saiu da introdução e já entrou no desenvolvimento. A introdução você vai simplesmente exemplificar um pouco mais sobre aquele conteúdo, o que aquele conteúdo tem a acrescentar, e no desenvolvimento você vai trazendo justificativas do porquê que aquilo é importante ou não para quem vai utilizar. E aí, nesse momento, você se pergunta, certo, o roteiro ele é bom ou não? Cara, se eu estou utilizando um roteiro sempre nos meus vídeos, nem que seja por parte de tópico, então normalmente é porque ele deve ser um pouco importante, se não muito importante. Na verdade, se você não tiver um roteiro construído, você não consegue se orientar e muitas vezes você vai se perder no meio das informações que você está passando. Então o roteiro ele tem essa função justamente de conseguir te guiar, te mostrar para onde você deve ir, como você deve fazer. Assim você consegue ter ideias mais claras, mais conexas e você consegue passar a sua visão com muita clareza para quem está assistindo. Depois de tudo isso, do gancho, da introdução, do desenvolvimento, a gente chega na fase da conclusão e nessa conclusão a gente chega a revelar
lá todo o nosso posicionamento, se aquilo é importante, se aquilo não é importante, quais os aprendizados que você tira com aquela ideia. E eu posso garantir para vocês, sempre que eu utilizo um roteiro, minhas ideias saem muito mais bem construídas do que quando eu faço aleatório. Mas quer dizer que você faz aleatório seus conteúdos? Gente, tem momentos que às vezes você está muito apressado, que um cliente ele quer uma coisa muito rápida, que você tem que inclusive improvisar. Mas se eu dissesse a você, cara, se você tem a possibilidade de fazer o roteiro ou não, faça, porque ele realmente vai conseguir te conduzir a fazer uma coisa bem feita. Ou às vezes não vai ficar aqueles respingos de erros que vocês podem cometer no meio do processo. Já teve muitas vezes que eu fui fazer vídeos, aí eu fiz na base do improviso, cheguei lá, aí fiz uma coisa totalmente aleatória. Quando eu cheguei na pós-produção, que seria a fase da edição, de você pegar todo o material que você já gravou, percebi várias coisas que eu precisava arrumar e, cara, foi uma dor de cabeça medonha. Perdi muito tempo para poder consertar coisas que, se eu tivesse gravado direitinho, seguindo a base do roteiro, eu não teria sofrido o que eu sofri. Então, usem os roteiros para vocês se guiarem, para vocês terem um bom direcionamento e não se perderem no meio do processo. Inclusive, como toda boa conclusão, não poderia faltar, deixo aqui o meu pedido para vocês comentarem, compartilharem e curtirem esse material para que ele chegue em mais pessoas. Inclusive, se você tiver dúvidas, por favor, deixe aqui nos comentários, porque eu vou ficar honrado em poder ajudar vocês com a experiência que eu tenho já de produção de vídeos.